Hoje no nosso quadro Saúde nós vamos apresentar para você a psoríase. O nome é complicado mesmo. Aliás, você sabe como surge essa doença de pele que muitas vezes até constrange os seus pacientes? Vamos entender melhor. O senhor sabe o que é psoríase? Psoríase? Não faço nem ideia. O senhor sabe o que é psoríase? Não sei. A senhora sabe o que é? Não faço ideia também. Psoríase, eu sei que é parece uma feridinha, né? Dá no corpo todo e às vezes por sintomas estresse, preocupações, ansiedade. Isso mesmo, a psoríase é uma doença inflamatória da pele. As lesões avermelhadas e descamativas podem sim aparecer por todo o corpo. A doença também pode se manifestar com manchas nas unhas ou fissuras nas palmas das mãos ou solas dos pés. A localização e característica das lesões depende do tipo de psoríase. A doença não é contagiosa, mas também não tem cura. É possível apenas controlar a incidência. Um dos fatores para o aparecimento da psoríase é o cunho emocional. A jornalista Lili Batista passou por 3 crises, com placas vermelhas no couro cabeludo e perda de cabelo. O diagnóstico não foi fácil, mas quando identificou o problema, passou a tratá-lo com medicamentos à base de corticoide. As crises surgem em momentos de estresse. Não é um estresse qualquer do dia a dia, não. Tem que ser uma coisa muito forte que eu tenha certeza que é ruim e que eu tenho certeza que dali para frente minha vida não vai ser a mesma coisa. Ruim naquele momento, eu digo, porque às vezes até tem coisa, né, que é legal, que é legal depois. Mas ela tem que ser muito ruim naquele momento e que não vai mais ser a mesma coisa. Hoje, como eu sei como é a doença, quando eu vejo ela se manifestar, eu já corro, vou no médico, pego minha receitinha e começo o tratamento, é rapidinho. Bom, ela disse aí que o tratamento é rapidinho. Você tem dúvidas sobre essa doença? Já ouviu falar? Uma doença pouco conhecida, mas os pacientes que têm a psoríase sofrem muito com o diagnóstico, com o tratamento, com a recuperação. Você pode mandar seu WhatsApp para a gente pelo 998800254 com a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, porque nós vamos conversar a partir de agora com a médica dermatologista Lia Raquel Vale. Bom dia, doutora Lia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E aí a gente falou já um pouco sobre a psoríase na matéria e o João Paulo, do bairro dos Noivos, diz: doutora, isso é uma micose, é uma bactéria, está relacionada ao estresse? São várias perguntas. Certo. Então, bom dia, gente. A psoríase não é uma micose, não é bactéria, ela não é contagiosa. É uma doença inflamatória, crônica, que acomete a pele, as unhas e pode acometer também as articulações. É mais raro, mas pode acometer as articulações. E pode estar relacionada com estresse, com alterações psíquicas, né, emocionais, né? Mas tem outros fatores que estão relacionados, né? Fatores ambientais, né? Que podem estar relacionados e ela tem uma herança genética Quais fatores também. ambientais? Então, a psoríase está relacionada com bebida alcoólica, com alguns tipos de medicações que pioram a psoríase, né? O lítio, os de beta-bloqueadores, algumas pessoas que usam para o coração, para pressão, né? Podem estar relacionados, alimentação. Tem uma relação, claro, hoje em dia entre psoríase e síndrome metabólica. Então, é mais comum a síndrome metabólica, né, o diabetes, a pressão alta, a dislipidemia em pacientes que têm psoríase. Tá? Então, é uma doença multifatorial e sistêmica, né? Ela é inflamação na pele, mas ela pode estar relacionada com outras alterações. Mas ela tem uma faixa etária específica para o aparecimento dessa doença? Então, existem 2 picos de incidência da psoríase, né? Um por volta entre os 15 e os 20 anos, né? E um segundo pico por volta dos 50 até 60 anos. Então, mais comum de Agora, mas pode ocorrer em qualquer idade. Inclusive, tem raramente em casos de psoríase congênita ou na primeira infância. Eu falei agora há pouco, doutora, de que alguns pacientes podem ficar constrangidos com os sintomas. Isso deve ser comum nos consultórios, esse tipo de queixa de reclamação. Eu já vi casos de pessoas com psoríase que se confunde com uma espécie de caspa que se espalha aqui pela região frontal, né, que desce da cabeça como se fosse uma descamação, como a gente viu aí na reportagem, aparece em outras partes. Agora, como lidar com isso, né? Quando os primeiros sintomas aparecem, para a resposta do tratamento, é uma coisa realmente rápida, como disse aí a nossa personagem na reportagem? Isso, então assim, a resposta ao tratamento depende do quadro, né? A gente tiver um quadro de psoríase leve a moderada, que no início muitas vezes confunde com uma caspa, né? Porque o couro cabeludo é uma das áreas mais comuns
de acometimento na psoríase. Então, no início, ela pode confundir com uma caspa leve, só que geralmente é uma caspa mais localizada e mais intensa naquela região. Não é aquela caspa que acomete a cabeça dela, mais no início, né, mais localizada e mais intensa. Você percebe um eritema, uma vermelhidão intensa, uma descamação forte. E no couro cabeludo pode estar associado com prurido. Geralmente no corpo, o prurido não é um sintoma que chama muita atenção, mas no couro cabeludo, geralmente os pacientes se queixam muito. E assim, se for no início do quadro, né, geralmente o tratamento é tópico, não são medicações tópicas, e a gente tem um controle da doença, né, que a gente não fala em cura, a gente fala em controle, né, que é uma doença crônica. É um controle mais fácil, né? Ela pode evoluir para formas mais graves, né, cometendo grandes áreas do corpo, que aí o controle é mais difícil e tem que ser usadas medicações sistêmicas, né? Agora, é uma doença que não tem cura? Não, a gente fala em controle, né? Há um controle, o paciente pode conviver bem a vida toda, pode conviver mas bem. não há cura ainda, é uma doença crônica. Não tem como dizer que ela vai ser... Ela pode ser confundida com outras manchas na pele. Em Parnaíba, a Fernanda diz, o filho dela tem umas manchinhas brancas, sempre piora com o clima, especialmente quando está no ar-condicionado. A gente tem essa questão da temperatura, a gente tem um clima de temperaturas muito altas. Isso interfere na doença e pode fazer com que a psoríase também possa ser confundida com outras doenças de pele? Então, a psoríase pode ser confundida com outras doenças de pele descamativas, né? Então, no caso que ela descreveu, essas manchinhas brancas, eles têm uma pequena descamação que pode confundir, realmente. O ideal é procurar o dermatologista. Quanto ao calor, ao clima seco, a psoríase, o paciente deve sempre usar hidratantes, né? Porque melhora, por causa da descamação, né? Ela é uma doença descamativa, então melhora com o uso de hidratantes, tem que ser usado. E uma coisa que é curiosa na psoríase é que a exposição ao sol melhora a psoríase, uma coisa que pouca gente sabe. Então, pacientes que moram em praias, né, local que tem praia ou tem um acesso fácil ao sol, o sol melhora a psoríase, só que não em excesso, né? Nada em excesso. Então, se tiver queimadura de pele, aí já piora, né? Eu queria agradecer a doutora Lia Raquel Vale, que é médica dermatologista, conversando com a gente hoje. Daqui a pouco esse vídeo estará disponível também no nosso portal, na página do Notícia da Manhã no cidadeverde.com, para você tirar mais dúvidas sobre essa doença. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Um bom dia.